Olá, olá, boa noite. Boa noite, Débora, Juliana, pessoal que tá entrando aí. Tudo certo com o áudio? Pessoal que já tá aí na sala. A Débora, tá tudo tranquilo com o áudio? Boa noite, Adriana. Paloma, Nutri, Jéssica. Boa noite, Damião Nutri, tudo certo por aí? Nutricionista Rose também, boa noite. A Débora falou que está ótimo, show de bola. Então, temos áudio, temos imagem. Tudo certo para o nosso bate-papo de hoje. E agora que eu vi, né? Hoje eu abri uma caixinha de pergunta mais cedo e essas perguntas ficam disponíveis aqui para live, para responder aqui ao vivo. Então, bacana. Não sabia disso não. Vou responder também. Show de bola. A Adriana me falou que tá tudo ok. Então é isso, galera. Bate-papo hoje sobre prescrição de pré-treinos no paciente com objetivo de hipertrofia, né? Então o paciente chega no seu consultório, relata que tem objetivo de hipertrofia, você já identificou que esse realmente é o melhor objetivo para esse paciente, e aí entra essa questão do pré-treino. Geralmente também, né, não é incomum o paciente já trazer essa questão, já chegar no consultório fazendo o consumo dessas substâncias, e hoje o bate-papo é sobre, de fato, as substâncias pré-treino, né, aquele mix que o paciente vai lá, mistura na água, toma antes do treino, não necessariamente sobre as refeições. Então, qual a minha ideia aqui hoje? Falar sobre a necessidade dessa prescrição, no que ela pode ajudar, quando que ela é necessária, quando que ela pode atrapalhar. Então, essa live, para quem está chegando hoje, né, nunca participou de uma live da terça-feira, é uma live de perguntas e respostas, então pode ir mandando as dúvidas de vocês sobre esse assunto, né? Então, se você já tem algum questionamento sobre essa pauta, já pode mandar aí no chat, que a gente vai debatendo. A ideia aqui é um debate guiado por essa pauta de hoje, beleza? Então vamos lá, galera. Quando que eu acho interessante nós prescrevermos substâncias pré-treino para o nosso paciente? Quando aquele paciente ele precisa, né, dessa motivação extra para treinar. Então pensa naquele paciente que levanta 6 horas da manhã, trabalha o dia todo, é liberado 6 horas da tarde, né, e ainda assim vai treinar, vai para a musculação. Boa parte das vezes, esse paciente não treina na melhor forma, né, por uma fadiga mental. Então, através dessas substâncias pré-treino, vou falar também sobre os componentes que nós podemos encontrar nessas substâncias. Ali o paciente encontra uma forma de aumentar a disposição dele, né, e reduzir a percepção de fadiga durante aquela sessão de treinamento. Então, essas substâncias elas podem entrar dentro desse objetivo de hipertrofia para aumentar a adesão ao treino, aumentar a adesão à dieta. A gente sabe que a hipertrofia, principalmente para pacientes mais treinados, é um objetivo no longo prazo. Então, aquele paciente ele precisa treinar com constância durante um período de tempo expressivo. Ele não vai conseguir alcançar esse resultado do dia para a noite. Então, dependendo da rotina desse paciente, pode ser algo muito desgastante. Isso pode comprometer a adesão e essa prescrição pré-treino, ela pode ser um diferencial. Então, pensando aqui, a conexão está ok? A Adriana comentou aqui que parou. Voltou a conexão, galera? Como é que tá? Para mim tá normal aqui, a conexão e o áudio. A Mari Cavalcante falou que tá ok. Posso continuar? Mais alguém para me dar esse feedback? Se tá ok, se tá travando? A Ellen falou que tá normal, então continuando. Então essa prescrição entra, né, como um fator que pode melhorar a adesão do paciente à dieta. Igor, quer dizer que um suplemento, né, pré-treino, uma substância estimulante pré-treino, vai melhorar os resultados de hipertrofia? Vai agir diretamente na síntese proteica, no ganho de massa muscular? A resposta é que não. Nós não temos evidências científicas que essas substâncias
vão atuar diretamente no ganho de massa muscular. Porém, né, de forma indireta, é possível, porque, como eu acabei de explicar, aquele paciente tende a ter uma maior adesão à rotina de treino. Então, essa suplementação pré-treino, né, pode entrar como de maneira estratégica para o objetivo de hipertrofia. Eu já vou entrando num gancho aqui interessante que eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas eu recebi uma pergunta aqui que tem a ver com o tema de hoje. Deixa eu achar essa pergunta aqui, que foi sobre a composição dessa substância pré-treino, né? Então, quando a gente vê no mercado essas substâncias, a gente encontra alguns componentes clássicos, como, por exemplo, a cafeína. Então, a cafeína é um excelente suplemento, inclusive, é um suplemento nível A de evidências científicas. Isso quer dizer que é um suplemento que tem o seu efeito muito bem evidenciado se você utiliza da maneira correta, no timing certo, na quantidade certa. É um suplemento que vai gerar resultado de melhora de performance. Então, essa é uma substância muito presente, né, nesses compostos pré-treino. Uma outra substância muito presente é a beta-alanina. E aqui entra uma questão muito peculiar, porque quando a gente fala da cafeína, muito presente nos pré-treinos, nós estamos falando de um suplemento, né, de efeito agudo. Ou seja, o paciente ele vai fazer o consumo, ele vai ter o benefício daquela suplementação logo depois, cerca de 1 hora depois da ingestão da cafeína, o paciente vai ter os benefícios daquela suplementação, consequentemente vai ter uma melhora de performance no treino dele. Já a beta-alanina, ela não é uma suplementação de efeito agudo. O que isso quer dizer, Igor? Isso quer dizer que o nosso paciente, para ter os benefícios da suplementação da beta-alanina, ele precisa consumir, né, de forma crônica, diariamente, durante um certo período, para começar a ver aqueles benefícios. Né? Cerca de 4 semanas, por exemplo. Então, quando a gente mistura, né, em uma mesma substância pré-treino, né, um mesmo composto pré-treino, um suplemento que é de efeito agudo, no caso a cafeína, com um suplemento de efeito crônico, a beta-alanina, a gente tem um viés importante que pode atrapalhar o nosso paciente. Isso quer dizer que, para ter os benefícios da beta-alanina, ele vai ter que consumir aquela substância diariamente, né? Só que imagina no dia que esse paciente não vai treinar. Existe a necessidade dele fazer o consumo da cafeína? A resposta é que não, porque a cafeína é um suplemento de efeito agudo. Porém, ele precisa fazer o consumo da beta-alanina, mesmo que ele não vá treinar, porque é uma suplementação de efeito crônico. Quando você compra um produto que ali você tem as duas substâncias, né, você vai se enrolar na hora de tomar. Seu paciente ele vai se enrolar na hora de tomar. Por isso que vale a pena essa prescrição da cafeína e da beta-alanina de forma separada. São dois excelentes suplementos, dois suplementos nível A de evidência científica, porém, quando eles estão juntos numa mesma substância, em um mesmo composto pré-treino, isso vai mais atrapalhar do que ajudar o seu paciente. Se fez sentido, já deixa um like aí, essa questão dos dois suplementos misturados na mesma substância. Beleza? Parece que tá tudo ok com a conexão, né, galera? Vamos mandando as dúvidas. Já tem algumas por aqui, né? Deixa eu ver como é que tira essa pergunta aqui que eu já respondi. Eu acho que não tem como. Mas vou ler aqui a pergunta do Yannick Jordan. Boa noite. É correto dizer, então, que o pré-treino aumenta a capacidade de trabalho muscular? Então, Yannick, quando a gente fala de pré-treino, a gente está falando de uma forma um pouco genérica, porque existem diversos pré-treinos no mercado e com diversas composições, né? De forma geral, esses pré-treinos que nós encontramos aqui no Brasil, eles são principalmente à base de cafeína, que é um suplemento nível A de evidência científica. Qual é o principal efeito da cafeína? Qual é o efeito da cafeína mais evidenciado? É a melhora da performance através do aumento da disposição e a redução da percepção de fadiga. Então, essa ação da cafeína para hipertrofia, ela vai acontecer de maneira indireta, porque o paciente ele vai ter uma maior disposição na hora do treino e uma menor percepção de fadiga. Consequentemente, ele pode aumentar as cargas em um treino de musculação, por exemplo, realizar mais repetições de
de um mesmo exercício, caso ele não, em comparação a ele sem essa suplementação, de uma forma superior, né? Ou seja, ele consegue aumentar a quantidade de repetições, ele consegue aumentar a carga. Então, de uma maneira indireta, nós podemos falar sim que essa suplementação, considerando que a cafeína, vai ajudar na hipertrofia. Mas nós não temos evidências, né, consolidadas da ação direta das substâncias pré-treino, né, no processo de síntese proteica. Mas de uma maneira indireta, nós temos isso bem evidenciado. Tudo bem? Aí o Yannick mandou essa pergunta novamente aqui de uma forma completa, né? Mas a resposta é essa. De forma indireta, as substâncias pré-treino elas podem sim ajudar. E aqui a gente entra numa outra questão. Igor, então você falou que muitos dos suplementos pré-treinos no Brasil, eles são à base de cafeína. Então, existe diferença entre eu prescrever a cafeína de forma isolada ou eu prescrever o pré-treino, uma substância pré-treino com vários componentes, e, na minha opinião, existe. Mas se você prescreve a cafeína, você está prescrevendo uma substância mais acessível, né, do ponto de vista financeiro. Você prescrever, você comprar a cafeína separado dessas substâncias pré-treino é muito mais barato, é muito mais acessível, inclusive ela tem um efeito muito melhor evidenciado do que várias outras substâncias contidas nesses suplementos pré-treino. Então, na minha opinião, vale mais a pena do ponto de vista financeiro você prescrever a cafeína de forma isolada do que prescrever essas substâncias pré-treino pronto, né? Então, a gente vê ali no marketing dessas grandes indústrias muito voltados para as substâncias pré-treino porque eles conseguem vender esses produtos por um valor maior. Quando a gente para observar a suplementação de cápsulas de cafeína, o valor é muito pequeno. Então, para essas grandes empresas, não vale tanto a pena investir, né, na comercialização apenas da cafeína. Por isso que eles elaboram esses produtos com vários outros componentes, porque é uma maneira deles aumentarem o valor dessa substância. Tudo bem? Mas prescrever a cafeína de forma isolada vai garantir excelentes resultados, né? E o custo-benefício é muito melhor. É só você pensar por outro lado. Você pega essas substâncias pré-treino e tira a cafeína. Você vai ver que o efeito já não é o mesmo. O efeito vai cair drasticamente. Porque, de fato, o que a gente tem evidência nível A é a cafeína para melhora de performance, é a cafeína para aumento da disposição e redução da percepção de fadiga. Beleza? E quando a gente fala de dosagem de cafeína, pode ser de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Então, você vai pegar o seu paciente, né, vai multiplicar o peso dele por 3 a 6 miligramas de cafeína e você vai prescrever esse suplemento para ele. Digamos que seu paciente ele tenha 70 quilos e você queira prescrever para ele 3 miligramas de cafeína por quilo de peso. 3 vezes 7, 21, 210 miligramas de cafeína para esse paciente 1 hora antes do treino. Beleza? Aí o Paulinho levantou uma questão interessante. E para quem tem problemas gastro, o pré-treino à base de café vai afetar ainda mais? Vai. Então, a cafeína ela é agressiva nesse sentido. Então, se o seu paciente ele tem algum problema gastrointestinal, estomacal, não é uma suplementação viável, tudo bem? Então, uma atenção que você tem que ter com o paciente em relação a isso. E outra coisa, né, se é um paciente que tem muita dificuldade com o sono, né, também é uma suplementação que tem que ser muito bem avaliada. Né? Depois de 6 horas, é um suplemento que você não vai nem cogitar, uma vez que esse paciente já apresenta dificuldade com insônia, por exemplo. Então, é uma prescrição estimulante que vai impactar diretamente no sono se consumido ali no turno da noite. Então, vale a pena levar isso em consideração. E aqui eu coloquei uma dosagem para a cafeína que nós temos evidenciado, que é de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Mas, Igor, como que eu vou definir para o meu paciente se ele vai consumir 3 ou se ele vai consumir 6? Você pode avaliar isso através da anamnese e do consumo habitual desse paciente com a cafeína. Como assim? Se é um paciente que já tem o hábito de consumir o café, né, que faz esse consumo diariamente, de manhã, de tarde, de noite, não tem problemas com os efeitos colaterais da cafeína presente no café, né, toma café de noite e dorme sem problemas,
nós estamos diante ali de um paciente que metaboliza bem a cafeína. Então você pode começar com esse paciente com doses já mais altas, mais próximas de 6. Mas se por outro lado é um paciente que não tolera bem o café, toma um café na parte da tarde e já tem problema com sono, para esse segundo paciente vale a pena você avaliar se substâncias pré-treino à base de cafeína são interessantes realmente, considerando que isso pode prejudicar o sono dele e o sono é fundamental para a hipertrofia. Então vale a pena você avaliar se realmente essa prescrição é necessária e caso você vá realizar fazendo a parte da manhã. Né? Então, como eu falei, o pico da cafeína acontece 1 hora após a ingestão, então o paciente ele deve consumir essa substância 1 hora antes do treino. Se ele treina de noite, não faz sentido fazer essa prescrição da cafeína de manhã. Então, voltando aqui para o contexto, para um paciente que tem dificuldade com sono e treina de noite, não é uma prescrição viável. Lendo aqui as perguntas de vocês. Nutri Tainara, né? No caso de pacientes que treinam à noite, todos os dias, seria melhor a menor quantidade para não prejudicar o sono? Certamente, Tainara. Então, se o paciente ele treina todo dia de noite, né, vale a pena você investigar se esse paciente metaboliza bem a cafeína. Então, você pode fazer isso através de perguntas sobre o consumo, a ingestão habitual de café e se ele metaboliza bem a cafeína, você pode trabalhar com uma dose pequena de cafeína, considerando que ele treina no período noturno. Se ele não metaboliza bem a cafeína, se ele tem problemas com o sono, né, problemas de ansiedade também é muito importante, nesse caso não vale a pena nem a prescrição de doses menores. Valéria Nascimento mandou uma pergunta interessante. A arginina inclusa em alguns pré-treinos pode ser ingerida separadamente? Qual a sua função real? Então, a arginina ela entra com uma proposta de vasodilatador. Né? Qual a proposta de um vasodilatador pensando em hipertrofia? É de uma forma bem simplista de se falar, aumentar o calibre das veias momentaneamente para aumentar o aporte, né, de nutrientes na musculatura. Dessa forma, melhorar a eficácia do processo de contração muscular durante a atividade física. Então, quando a gente fala de vasodilatador pensando em hipertrofia, essa é a proposta. Segmentando, né, afunilando para a arginina, que tem essa proposta de efeito vasodilatador, nós não temos um nível A de evidências científicas para isso. Então, nós não temos comprovado, um martelo batido, que a arginina ela vai prover um efeito vasodilatador a ponto de melhorar a performance do nosso paciente. Então, a gente vê bastante produtos, né, pré-treino, a base não, mas com grandes teores de arginina, mas vale a pena enfatizar, não temos evidências claras que esse suplemento funciona, né, a ponto de melhorar a performance, e é um produto caro. Isso, a arginina em si, ela encarece bastante a substância pré-treino. Então, como eu falei, é muito comum encontrarmos essas substâncias com um maior valor de mercado, um produto caro, pré-treino, mas com vários componentes ali que não tem o seu resultado muito bem evidenciado. Por um outro lado, aproveitando esse gancho do vasodilatador, nós temos os nitratos. Nitratos, sim, são substâncias, componentes vasodilatadores com potencial efeito vasodilatador e com nível A de evidência científica. Nós encontramos os nitratos em alimentos, como por exemplo a beterraba, é o principal representante desse grupo, que é o mais consumido, e outros folhosos também. Nós não temos o suplemento em si, como por exemplo em cápsula, de nitratos no Brasil. Em outros países sim, mas no Brasil nós podemos prescrever, né, alimentos ricos em nitratos, pensando ali no efeito vasodilatador para o nosso paciente. Aí sim temos nível A de evidência científica. A arginina não. Beleza? Se está fazendo sentido aí, galera, já deixa um like aí nesse vídeo, se vocês estão entendendo. Se a conexão tá boa, mandem os feedbacks. O Yannick mandou uma questão boa, né? Tive problemas de dores de cabeça por conta do café. Suplementar a cafeína poderia me fazer voltar a ter essas dores de cabeça? E a resposta é que sim. Yannick, essa cefaleia, essa dor de cabeça é um efeito colateral bem clássico
da cafeína para quem não tolera bem esse composto, né? Então, junto ali com a insônia, com a ansiedade, a dor de cabeça, ela é muito presente. Se você sente esses efeitos colaterais com o consumo do café, certamente a cafeína vai prover os mesmos efeitos, porque quando a gente fala da cápsula de cafeína, a concentração de cafeína é muito maior do que em alimentos como o café. Então, se você já sentiu colaterais com o café, certamente esses colaterais serão bem mais intensos com a cápsula de cafeína, porque a concentração vai ser muito maior. Beleza? Valéria Nascimento mandou: vale a pena a ingestão de creatina e da beta-alanina pura para hipertrofia ou apenas um desses surtiria efeito? Então, Valéria, aqui nós estamos diante de 2 suplementos nível A de evidência científica, né? Não é porque o suplemento é nível A de evidência científica que necessariamente nós precisamos prescrevê-lo, pensando aqui em hipertrofia. Então, aqui, falando de um paciente que chegou no seu consultório com esse objetivo, você vai trabalhar com hipertrofia. Para esse paciente, né, eu prescreveria a creatina, né? Nós tivemos um aumento aí recentemente no preço da creatina, mas ainda é um suplemento acessível, né? Excelente nível de evidência científica, também um suplemento nível A, fácil acesso, fácil consumo. Então, eu optaria por uma dessas 2 opções, não prescreveria os 2 suplementos logo de cara, e a minha primeira opção em relação aos 2 seria a creatina. Tudo bem, mas são 2 suplementos nível A de evidências científicas que podem sim aumentar, melhorar a performance do paciente para hipertrofia. Em relação à creatina para reconstrução muscular, vale a pena? Então, a creatina ela não vai atuar na reconstrução muscular, mas a creatina ela vai melhorar a performance na atividade física. Pensando aqui na hipertrofia, para aquele paciente que está fazendo musculação, né, ele vai ter um aumento nos estoques de fosfocreatina, vai conseguir gerar mais energia no momento da atividade física. Isso pode levar ao aumento das cargas, aumento do número de repetições. Então, de forma indireta, sim, a creatina vai auxiliar na hipertrofia. A creatina, por ser um suplemento muito bem evidenciado, muito estudado, inclusive, ela tem vários mecanismos de ação envolvidos. Então, nós temos alguns mecanismos de ação da creatina que estão sendo estudados, né, que mostram, sim, uma relação direta da creatina com a hipertrofia, mas de uma forma assim, mais sucinta. Quando nós falamos do principal mecanismo de ação evidenciado da creatina, ainda é por conta dos aumentos dos estoques de fosfocreatina. Então, nós estamos falando aqui de uma maior geração de energia em um curto espaço de tempo. E isso vai influenciar diretamente ali no aumento das cargas, no aumento do número de repetições. Então, ainda estamos falando de um aumento, de uma melhora na performance, aumento da hipertrofia de forma indireta. A Stephanie Lima Nutri mandou aqui: adoro café para pré-treino. Então, o café em si, ele é como muitos já sabem, né, não é novidade para ninguém, é um alimento rico em cafeína, né? Então, quando você prescreve um café, pode ser que aquele paciente já tenha os benefícios da suplementação da cafeína só através do alimento, só através do café. Se ele se sente bem dessa forma, treina com disposição só com café, talvez não seja necessário o uso da cápsula de cafeína, certo? Porém, para alcançar as dosagens recomendadas com base científica de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso, em alguns casos só o alimento não vai ser suficiente, porque o paciente teria que consumir uma quantidade muito grande daquele alimento. Então, por exemplo, para alcançar essa recomendação, o paciente teria que tomar 2, 3 xícaras de café. Então, fica mais prático, na maioria dos casos, o consumo da cápsula. Beleza? Mas se ele já se sente bem com o café, com o alimento, não vejo também necessidade da prescrição da cafeína, não vejo a necessidade da substância pré-treino. E vale a pena também comentar aqui que uma vez que você prescreve o pré-treino para o seu paciente, ou a cafeína de forma separada, eu não gosto de fazer essa suplementação de maneira diária, né, para ele consumir todos os dias
aquele suplemento antes de treinar, porque pode inclusive criar uma dependência psicológica daquela substância. Como quem diz, se eu não fizer o consumo do pré-treino, se eu não fizer o consumo da cafeína, eu não vou treinar da mesma maneira. Eu não vou treinar com a mesma qualidade. Então, se você faz essa prescrição diária para o paciente, isso pode despertar essa dependência psicológica. Então, vale a pena você usar de maneira estratégica nos dias que a rotina desse paciente for mais puxada, no dia que ele estiver mais cansado, certo? Então, é um diálogo importante para você ter com o seu paciente e deixar claro que se ele não estiver sentindo a necessidade, se ele não estiver se sentindo realmente cansado, não existe a necessidade dele tomar a substância. Vamos lá. A Nutri Tainara mandou. E para pacientes que já tiveram algum transtorno alimentar? Então, Tainara, essa é uma questão bem individual do paciente, né? Eu não consigo assim, enxergar de uma forma direta essa relação do transtorno alimentar com a ingestão do pré-treino, com a ingestão da cafeína. Mas vale a pena, se você está trabalhando com um paciente que apresenta um transtorno alimentar, você avaliar se tem alguma relação para ele, o transtorno alimentar com o consumo da cafeína. O Gu Trocoleto mandou aqui. Creatina com malto, poderia estar considerando a mesma dose que ela pura? Então, Gu, resposta é que não, cara. Porque assim, nós vemos hoje no mercado algumas substâncias, por exemplo, creatina misturada com uma outra substância. Por exemplo, creatina misturada com carboidrato. Algumas creatinas mais baratas que quando nós paramos para olhar a composição, nós vemos que na dose de creatina tem também carboidratos. O que a gente está encontrando naquele produto? Creatina misturada com farinha. Para a indústria, para essas empresas, é mais barato a farinha do que a creatina. Então eles vendem um pote, por exemplo, de 300 gramas de creatina, metade farinha, metade creatina. Isso é uma forma deles diminuírem o preço do produto, né? Como eu disse, farinha é mais barato que creatina. Só que o consumidor acaba sendo enganado, porque para consumir 3 gramas de creatina, no caso, ele precisaria consumir 6 gramas daquele produto que ele consumiu. Então acaba saindo... É o barato que sai caro. O paciente está pagando mais barato naquela substância, só que ele não está comprando só a creatina, está comprando farinha junto com isso. E com a questão do malto é a mesma coisa. O malto é bem barato para a indústria produzir. Então, se você tá vendo no mercado um produto que é a creatina junto com o malto, né, você tem que pensar no consumo da creatina, certo? Então, se você tem que consumir 3 gramas de creatina, você tem que fazer o cálculo daquela dose, daquele produto, onde você vai encontrar 3 gramas de creatina. E no caso, pode ser o barato que sai caro quando você encontra essas duas substâncias juntas, né? Não sei se fez sentido, se ficou claro essa explicação, mas se você está consumindo a creatina misturado com outra substância, você tem que calcular a dose da creatina que você precisa, certo? E a substância que vem junto dessa creatina que você vai consumir, boa parte das vezes vai atrapalhar. Vamos lá. Stephanie Lima. Tomo 150 ml de café, umas 3 xícaras pequenas. Então, eu acredito que você está com essa dosagem que você está falando, né? Não lembro ao certo a dose, a quantidade de cafeína que nós temos em 150 ml de café, mas acredito que com 3 xícaras de 150 ml você está alcançando aí algo próximo de 3 miligramas de cafeína por quilo de peso. Teria que fazer uma conta para identificar isso. Mas se você toma hoje essa quantidade de café e se sente disposta para treinar, não vejo a necessidade da prescrição do consumo da cafeína em cápsula. A Ival Albuquerque perguntou: boa noite, você recomenda o consumo de pasta de amendoim? E aí a gente está falando de um alimento, né? Pasta de amendoim
é um alimento. Vai depender do contexto, do objetivo que está sendo trabalhado, da distribuição de toda a dieta, né, da adesão do paciente, se ele faz questão ou não do consumo da pasta de amendoim. Então, quando a gente fala de um alimento de forma isolada, sem contexto, não tem como falar se eu recomendo ou não. Glutrocoleto. Quando sentimos que estamos ficando mais resistentes à substância estimulante, temos que fazer uma pausa nela para não ter que aumentar a dosagem? Excelente pergunta do Gu. Então, se você está fazendo o consumo ali da cafeína, seja em cápsula, seja através do pré-treino, com o passar do tempo, o comum é que você pare de sentir aqueles efeitos colaterais daquela substância que é aquela euforia. Então, se você começa com essa dose de 5 mg de cafeína por quilo de peso, no começo você vai sentir uma disposição muito maior, aquela euforia. Depois de um tempo, não vai ser a mesma. Aí você vai para doses maiores, né, 6 mg e assim sucessivamente. A pergunta é, será que vale a pena você interromper essa suplementação por um período de tempo para você não se tornar resistente àquela substância? E a resposta é que sim, Gu. Então, se hoje você faz o consumo diário dessa substância, se você treina de segunda a sexta, é extremamente interessante no final de semana você não fazer o uso dessa substância, realmente fazer um detox da cafeína, certo? Conforme essa ingestão ela vai se tornando contínua, a capacidade de metabolização dessa substância do nosso organismo torna-se maior também. Então, quando a gente interrompe, mesmo que por 2, 3, 4 dias, essa ingestão, a nossa tolerância ela diminui. Então, é uma forma também de nós mantermos a mesma quantidade, provendo o mesmo efeito no longo prazo, interrompendo essa prescrição. Esse é um dos motivos também de eu não defender o consumo de substâncias pré-treino e da cafeína diariamente, né? Cada vez você vai se tornando mais resistente. O Yannick Jordan, pacientes idosos portadores ou não de RAIS, podem usar pré-treinos considerando a quantidade de estimulantes presente. Então, não recomendaria, Yannick. Não recomendo o uso de substâncias estimulantes para esses pacientes, não por conta dessa condição. Tá? A Valéria Nascimento pergunta: a suplementação nível A para hipertrofia também serve para definição muscular? Então, boa parte desses suplementos nível A de evidência científica, sim. Quando a gente pensa, por exemplo, na creatina, a creatina vai potencializar os resultados na musculação através do aumento da geração de energia. Então, se o paciente, a gente está trabalhando com definição corporal, né, esse paciente ele precisa treinar de forma adequada para preservar essa massa muscular dentro daquele contexto metabólico de déficit calórico. Então, nesse caso, né, a creatina é um suplemento bem-vindo. Quando a gente fala da cafeína, o paciente ele precisa de estímulo para treinar com qualidade dentro também desse contexto metabólico de déficit calórico. Ele precisa preservar essa massa muscular e um treino de alta intensidade, onde ele se sente disposto, onde essa fadiga está reduzida, né, vai ser muito beneficente. Então também a cafeína é interessante para esse processo de definição corporal. Quando a gente fala dos tamponantes, como por exemplo o bicarbonato de sódio, que é um suplemento nível A de evidência científica, eu não acho que seja tão interessante, certo? Nitratos também não vejo como uma estratégia realmente eficaz pensando em definição corporal. Mas esses dois, creatina e cafeína, são sim bem interessantes também no processo de definição muscular. Certo, galera? Tivemos algumas dúvidas aqui. Não vou conseguir responder todo mundo, galera, por conta da limitação de tempo aqui, que daqui a pouquinho o estacionamento do prédio aqui fecha e eu vou ficar preso. Mas se realmente foi um tema que vocês gostaram, eu posso fazer uma nova live de perguntas e respostas em torno disso, em torno de pré-treino, de substâncias pré-treino, substâncias estimulantes. Beleza?
Então é isso, pessoal. Relembrando, toda terça-feira, né, geralmente acontece na terça-feira, essa live de perguntas e respostas. Quando eu não consigo fazer na terça-feira, eu faço na quinta, geralmente. Mas quarta-feira, toda quarta-feira, tem live no YouTube, aula completa, com apresentação de slides, muitas vezes apresentação de artigos. Então esse conteúdo no YouTube ele é bem importante também. Nós temos essa live semanal gratuita aqui no Instagram de perguntas e respostas. E no YouTube também, canal Escola da Nutrição Esportiva, tem essa live toda quarta-feira, 19 horas, certo? Então, a Valéria já falou, segunda live, por favor, show de bola, Valéria. Vou providenciar mais uma vez esse contato pra gente bater mais nessa questão que é muito importante, né? Surgem muitas dúvidas por parte dos nossos pacientes, por parte de outros profissionais da área de saúde, e é um tema que a gente tem bastante coisa para falar, um tema bem importante. O Yannick também curtiu o conteúdo, show de bola, Yannick. Continua acompanhando que vou fazer isso sim. Vou fazer uma nova live sobre esse tema. E para você que ainda não é inscrito para as aulas semanais, né, como eu falei, nós temos essas 2 lives gratuitas semanais aqui na escola. E antes de começar cada um desses conteúdos, eu envio uma mensagem para o grupo do WhatsApp avisando que esse conteúdo está começando. Então, para você não perder esses conteúdos gratuitos, as próximas lives, se inscreve no grupo do WhatsApp. O link está aqui na bio do Instagram. Certo? A Mari Cavalcante, muito bom, também gostou. A Débora, show de bola, galera. Agradeço também vocês a colaboração, as perguntas, a participação, a atenção de todos vocês. E vou ficando por aqui. Até amanhã, 19 horas, lá no YouTube, hein? Vamos falar sobre prescrição de frutas estratégicas para hipertrofia, densidade calórica, toda essa questão na prática de distribuição de macronutrientes dentro dos alimentos. Então, extremamente interessante. O Yannick já está no grupo do WhatsApp, né? Então, façam como o Yannick e façam parte do grupo do WhatsApp, beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima, galera. Abraço, fui!